pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Muito bom dia. Eu pediria que você acendesse a luz da sua fé, o candeeiro da sua esperança. Enfim, eu gostaria que você pudesse refletir nesta manhã o que de mais interessante Deus tem para fazer na sua vida. Uma pequena história, eu quero contar um fato verídico acontecido quando Jesus Cristo se deslocou para a casa de duas mulheres, Marta e Maria. Essa história é muito conhecida. É um relato real. Jesus, quando esteve neste mundo em forma corpórea humana, ele, na sua humildade, no seu amor pelas pessoas, ele visitava os doentes, visitava os encarcerados. Jesus chegou até a ir num prostíbulo, aonde as mulheres se prostituíam para ganhar o seu dinheiro, para o seu sustento. Vejam vocês até onde Jesus foi. Ele esteve, antes de chegar à casa de Marta e Maria, ele passou por uma fonte, por um poço de água e pediu água para uma mulher. Jesus se hospedava na casa das pessoas, não somente para comer, para se hospedar, para passar a noite, mas para ver a situação em que cada pessoa se encontrava. Pare para pensar. A qualquer momento Jesus pode aparecer na sua casa, não em forma corpórea humana, porque hoje ele está ressuscitado e ele opera através da sua fé. Quando Marta e Maria receberam Jesus em sua casa, fique vocês sabendo que grande foi a alegria. Ora, quando nós recebemos um parente, um conhecido, um amigo em nossa casa, nós ficamos muito felizes. Eu, por exemplo, se eu pudesse colocar tudo sobre a mesa e dar os melhores presentes, eu assim faria. Porque quando nós recebemos alguém em nossa casa, as pessoas têm que se sentir bem, feliz, acolhida. Você já acolheu alguém na sua casa que você teve o prazer de fazer o melhor? Assim aconteceu com Marta e Maria. Quando Jesus chegou, elas ficaram muito alvoroçadas, uma mais do que a outra, porque cada uma delas queria fazer o melhor para Jesus. Uma delas se assentou aos pés de Jesus e Jesus começou a falar daquilo que viria a acontecer na vida de Marta e na vida de Maria. Outra, muito preocupada em agradar ao mestre, agradar a Jesus, correu logo para a cozinha e começou a preparar o que comer. As duas mulheres, Marta e Maria, as duas irmãs, elas estavam preocupadas em fazer o melhor para Jesus. Só que uma delas, mais agitada, ao preparar o que comer para o próprio Cristo, que estava em sua casa, ela se viu muito atarefada e gritou e pediu para Jesus mandar a sua irmã sair dos seus pés e ir lá na cozinha para ajudar o preparo para o comer. Jesus olhou para a irmã e disse: olha, a tua irmã escolheu a melhor parte. Ficar ouvindo os meus ensinamentos. Como que isso acontece, Eduardo? Jesus estava repreendendo
a mulher que estava preparando o principal, que era o alimento para Jesus Cristo, as pessoas às vezes não entendem. A pessoa que tem fé, ela se demonstra diante de Deus da sua maneira, do jeito que ela sabe. Jesus olhou para uma das irmãs que estava na cozinha e disse: olha, a tua irmã foi mais inteligente do que você, trocando de palavras. Aí aquela irmã disse: mas por que, mestre? Eu estou preparando, com muito carinho, com muito amor, um alimento para te alimentar. Mas Jesus disse: não, mas a tua irmã está aqui, primeiro se alimentando das boas novas dos céus. É um recado para você que quer agradar a Deus, às vezes, de uma maneira diferente e até errada. Antes de você agradar a Deus, você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. O apóstolo São Paulo, ele foi muito explícito e muito convicto quando ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada me valeria. O apóstolo São Paulo estava falando, e nós repetimos, que o amor verdadeiro não é aquele que você tem para com Deus, é aquilo que você tem para você. Se você primeiro se amar, você vai ser uma pessoa altamente fortalecida por este amor que, na verdade, vem dos céus. Se você se amar e se você cuidar de você, não é cuidando, penteando os cabelos, fazendo a barba, enchendo a sua casa de alimento, ou zelando de sua família. Não, não é este amor. É o amor da sua intimidade, do seu particular para com Deus. Esse amor que você vai primeiro granjear, ele vai ser um amor que vai preencher todos os requisitos para que Deus veja em você um homem, uma mulher, um jovem, no direito de ser diferente dos outros. Marta e Maria, uma ficou ouvindo a palavra do Senhor e a outra foi fazer o alimento. Deus não castigou a outra que foi fazer o alimento, mas ele advertiu: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas? As demais coisas vos acrescentarei, diz o Senhor. Não fique preocupado com o amanhã, com o que comer, com o que vestir, como pagar uma dívida, como é que vai ser daqui um pouco. Não se preocupe não. Se preocupe primeiro como é que eu vou ser uma pessoa feliz diante do meu Deus. Felicidade hoje é raro, sabia? Convicção de fé é muito raro. Você tem que ter fé e não vacilar nesta fé. Se você disser o que Jesus disse para o Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te-ei a chave dos céus, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ti. Fé é isto. Você bateu o martelo. Quando o juiz num tribunal de júri, ele bate o martelo, ele dá a sentença de soltar a pessoa ou fazer com que ela volte para a penitenciária. Depois que o juiz bate o martelo, não tem mais como voltar atrás. Então você que ainda não se encontrou, você que não sabe ainda de nada de felicidade, às vezes vive a felicidade momentaneamente. Ainda ontem eu estava vendo na televisão, uma noiva chegou até a chorar. Olha, por causa dessa pandemia, eu não consegui meu casamento realizar. Já marquei 5 vezes, remarquei. Mas é a pior tristeza do mundo. Essas pessoas não sabem o que é tristeza. Tristeza é quando Jesus foi para o Gólgota. Tristeza
É quando Jesus foi para o jardim do Getsemane. Tristeza. É quando Jesus teve que, com as suas mãos estendidas, perfuradas com pregos e seus pés com pregos, e nos seus lombos, o romano enfiou-lhe a espada e de repente lhe deu vinagre para cheirar. E mesmo na ânsia da morte, ele disse: ah, papai, por que me desamparastes? Na tua mão entrego o meu espírito. Tristeza maior do que esta. As pessoas não sabem o que é sofrer. Às vezes ficam um dia sem dinheiro, se desesperam. Às vezes ficam um dia com dor de cabeça, dor no corpo e acham que vão morrer. Tristeza maior, ele sofreu por nós, foi morto e sepultado. Mas o que nos reveste de felicidade e que nos aumenta a fé é saber que quando as mulheres foram até a sepultura, domingo de manhã, não tinha ninguém dentro de um caixão, mas tinha um anjo sentado sobre ele e disse: mulher, o que procura entre os mortos? O que vocês procuram não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Pratique esta vontade. Acredite na ressurreição de Cristo, que quando ele disse lá no livro de Isaías 53, levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados, é preciso crer, é preciso confiar. Ou você acredita, ou você se apega a uma fé verdadeira, não numa fé morta, numa fé que você não tem certeza do que vai fazer. Nenhum motorista de carro entra no carro para dirigir se ele não tiver convicção do que ele tem que fazer. O carro só sai se ligar a chave na ignição. E mesmo assim ele fica só funcionando. Para o carro se movimentar, você tem que apertar o acelerador, a embreagem, engatar a marcha e começar a andar. Caríssimos, mesmo assim, o carro em movimento, você precisa estar habilitado e saber dirigir. O que acontece hoje, as pessoas estão dirigindo desgovernadamente a sua vida. Estão envolvidas com programas de televisão idiotas. Estão envolvidas com comentários à internet, estão preocupadas com a vida dos outros e não com a sua vida. Estão envolvidas com festas, carnavais, praia, fortais. Estão se dirigindo por um caminho completamente errado. Saio eu de madrugada nas ruas para reciclar as minhas latas, que também é um meio de sobrevivência, e observo e vejo dezenas, centenas e milhares de meninos e meninas, eu digo meninos e meninas porque não têm idade ainda, nem raciocínio de homens, mocinhas mal vestidas ou desnudas, se drogando, bebendo e fazendo sexo em plena via em todo o Brasil. Rapazes que deixam seus pais preocupados em casa e que não conseguem pregar os olhos porque os seus filhos estão se drogando, estão bebendo, estão em farra, e muitos deles não têm nem sequer o privilégio de voltar para casa. Se voltarem, é dentro de um caixão. A moça, se voltar, não é mais virgem, foi estuprada, foi violentada por aqueles seus amigos. E Marta e Maria. Existem muitas Martas e Marias, e existem muitos homens insensatos sobre a face da terra. Por isso, é preciso saber que sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem se não for pelo seu poder. E fique sabendo, geração do século XXI, muitas vezes nos tornamos loucos para aqueles que não acreditam na existência de Deus. Muitas vezes somos idiotas, ignorados, chamam a gente de abestados porque
nós abrimos a boca e dizemos: se Deus não operar, ninguém mais opera. Se Deus não agir, quem agirá? E para onde nós iremos, se só o Senhor tem a vida eterna para nos oferecer? Pense nisso. Não corra somente para fazer alguma coisa para agradar a Deus. Primeiro, agrade a você mesmo. Faça como a irmã. Dobrou-se, sentou-se ao chão e estava se alimentando da palavra de Deus. Ela não estava sendo fanática. Há uma grande diferença em ser fanático e ter fé. Há uma grande diferença em ser louco e ser sábio. O próprio Jesus disse que quando as pessoas começam a crer nele, o mundo vai comparar você como um louco. Mas a Bíblia nos ensina que é melhor ser louco por Jesus do que ser sábio para o mundo. No mundo tereis aflições. Pensa nisso. Pai contra filhos, irmãos contra irmãos, reinos contra reinos, nações contra nações. Os países europeus estão se destruindo, estão sendo destruídos pelos ventos, pelas águas. O Brasil é destruído todos os dias pelo fogo. A mocidade está sendo enterrada pelos seus próprios pais. Quando você ver uma geração, o pai enterrando seus filhos, quando você vê uma mãe acoitando seu filho fazendo coisa errada, um pai acobertando o crime do seu filho, é o final dos tempos? Não. É o princípio das dores. O princípio das dores. No mundo nós teremos muitas aflições, mas acredito no que Eduardo de Almeida está falando. Nós não nos chamamos Verdade, nos chamamos Eduardo de Almeida. E pelos caminhos da vida, a gente começa a falar aquilo que estamos vendo e vivendo. Pense nisso. Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus te ilumine. E te livre do laço do passarinheiro e da pena da morte. Que Deus te livre do câncer, da diabetes, da paralisia, do coronavírus. Que Deus te livre de um ataque epilético. Que Deus te livre de um AVC. Mas tudo isso faz parte do contexto. O que eu desejo a você, que Deus te livre das garras de Satanás. Deixe de ser vaidoso, deixe de ser usurário, deixe de ser ganancioso, deixe de ser prepotente e comece a fazer o que Jesus mais nos ensinou: manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Os humilhados serão exaltados. Pense nisso. Bom dia. Que Deus te abençoe, te guarde hoje e para sempre. Amém.